A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 22, e versículo de número 29 ao 35, que vai nos dizer assim: Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros, Josafá disseram: Certamente esse é o rei de Israel. E a ele se dirigiram para o atacar. Porém, Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então o homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: Vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro defronte dos sírios, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós servimos a um Deus, irmãos, que vela sobre a palavra dele para a cumprir. Quando Deus, ele diz que vai fazer algo, ele faz acontecer. Não olhe para o cenário, não olhe para aquilo que está te cercando. O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui com esta palavra para te dizer: a palavra dele se cumpre independente de cenário. Deus havia deixado bem claro, por intermédio do profeta Micaías, que havia chegado o tempo da morte de Acabe. Mas Acabe descredibilizou as palavras de Deus por intermédio de Micaías. E ele pensou: eu posso me disfarçar e entrar na peleja. Eu vou, pelejo e volto e nada vai acontecer comigo. Mas, irmãos, já estava determinada a morte de Acabe. E eu volto a enfatizar isso para você entender. Não seja uma pessoa que é movida por aquilo que você está vendo, mas seja uma pessoa que crê na palavra de Deus. Crê naquilo que Deus fala, pois o que Deus fala, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Independente do que o cenário esteja mostrando, Deus, ele faz a palavra dele acontecer. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que cumpre com a palavra dele. Eu sirvo a um Deus que cumpre com a palavra dele. Tem muitas pessoas que pensam que podem se disfarçar diante de Deus. Tem muitas pessoas que pensam, irmãos, que Deus não vai cumprir a palavra dele. Porque a vida dela está bem. Porque não parece que vai ter justiça. Porque não parece que Deus vai paralisar. E Deus está dizendo: siga o que eu estou te falando. Creia na minha palavra que você verá mesmo acontecendo. Josafá se disfarçou. E ele entrou na peleja disfarçado. Havia uma palavra. O rei da Síria havia dito: eu não quero pequeno e eu não quero grande, eu só quero o rei de Israel. Eu quero que o rei de Israel morra nessa peleja. Essa era a vontade do rei da Síria. Porém, irmãos, como Acabe estava disfarçado, ele pensou: ninguém vai me atingir. Ele pensou: ninguém vai me tocar. Mas havia uma palavra de Deus. Havia um decreto de Deus. Havia uma profecia que o homem de Deus havia dito que Acabe desceria aquela batalha, mas que ele não retornaria. Hoje Deus diz para você: as palavras vão acontecer como eu disse. Você não anda por vista, você não anda por aquilo que você rabaiacandoramante de rasto contempla, mas você anda pela palavra que Deus, ele liberou sobre a sua vida. Se Deus diz que vai ter justiça, não importa como
cenário está. Se Deus disse que a porta vai abrir, não importa como o cenário está. Se Deus disse que a cura vai chegar, não importa como o cenário está. Deus é fiel para cumprir a palavra dele e é nisso que você tem que se apegar. Quando nós nos apegamos à palavra de Deus, a palavra dele se cumpre. A palavra dele acontece por um tempo. Acabe quis dizer que Micaías era mentiroso. Ele quis dizer que a palavra de Micaías, que Deus havia usado o profeta para falar, não iria se cumprir. Tem gente que está olhando para você e está dizendo, não vai ter justiça. Deus não falou nada com ela. Deus não falou nada com ele. Deus está dizendo, eu estou vendo tudo e eu vou honrar a minha palavra. E eu vou mostrar que eu sou na sua vida. Eu vou mostrar que ninguém se camufla diante de mim. Micaías tinha certeza que a palavra era de Deus. Quando Deus te der uma palavra, tenha certeza da palavra dele. Irmã, mas Deus até está falando algumas coisas comigo mesmo. Deus está me mostrando, mas o cenário é contrário. Quando olhamos para a história de Acabe, nós também vemos que o cenário era contrário, irmãos. Acabe se disfarçou. Acabe entrou ali camuflado dentro daquela batalha. Ou seja, humanamente falando, era realmente impossível Acabe morrer ali. Eu sei que humanamente falando, diz o Senhor, é impossível algumas palavras se cumprirem na sua história. Algumas justiças acontecerem. Eu sei que é impossível algumas coisas que eu te revelei. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. É impossível aos homens, mas para Deus não é. E ninguém se disfarça diante de Deus, de um Deus que conhece o futuro. O nosso Deus conhece o futuro. Nós somos limitados. Nós estamos presos no agora, mas Deus não. Deus conhece o futuro. Deus, ele sabe de todas as coisas e ele me trouxe aqui com esta palavra para te dizer, eu vou cumprir aquilo que eu falei, eu vou cumprir aquilo que eu disse na tua história, aquilo que eu te revelei. Sabe aquilo que eu te revelei que parece que é loucura? Que você olha e diz assim, o cenário é contrário. Pois é, creia que eu vou cumprir. Micaías creu na profecia, na palavra que Deus havia revelado a ele, versículo 28. Disse Micaías, se voltar em paz, não falou o Senhor, na verdade por mim. Disse mais, ouve isto, vós todos os povos. Micaías tinha certeza que Deus havia falado com ele não perdeu a convicção. Mesmo Acabe dizendo que a palavra não se cumpriria, mesmo Acabe dizendo eu vou à batalha e eu vou retornar em paz, Micaías tinha certeza, você vai e você não volta, porque Deus me revelou, você não anda por vista. Nós precisamos ser como Micaías, nós precisamos crer na palavra, nós somos movidos pela palavra. Passou-se o tempo que você era movido por cenário, agora você é movido por fé, por aquilo que Deus falou, pela palavra de Deus. Se Deus disse que vai morrer, meu irmão e minha irmã, vai morrer. Se Deus disse que vai viver, vai viver. Se Deus disse que vai abrir a porta, vai abrir a porta. Se Deus disse que vai fechar, vai fechar. Se Deus disse que vai falir, vai falir. Deus, ele fala e cumpre a sua palavra, e nós precisamos entender uma coisa: as palavras de Deus não são para serem compreendidas, as palavras de Deus são para serem cridas e aceitas. Nós precisamos acreditar. Lá estava Acabe pensando que não ia morrer. Lá estava Acabe disfarçado. Tem gente que está camuflado e camuflada, e você está olhando e dizendo não vai ter justiça, e Deus está dizendo vai. Vai, porque eu sei aonde encontrar Acabe. Declare comigo, meu Deus é justo, e ele cumpre a palavra dele, e ele sabe o momento certo de fazer justiça. O meu Deus é justo, e ele cumpre a palavra dele, e ele sabe o tempo certo de fazer justiça. Quando os homens viram a Josafá, que estava vestido com traje real, eles pensaram que era Acabe, e eles foram para matar a Josafá. Mas chegando lá, irmãos, Josafá começa a gritar, e Deus teve misericórdia de Josafá e o livrou. Porque aquela morte não era para Josafá, mas era para Acabe.
Deus havia sentenciado Acabe. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus é fiel na palavra dele. Deus não é Deus de confusão. Quando ele fala que algo vai acontecer, vai acontecer. Olhando para esta batalha, olhando para o início dela, nós poderíamos pensar, se a gente não conhecesse o final da história, que quem morreria seria Josafá. Mas Deus não erra alvo, Deus não erra endereço. Acabe estava camuflado, enquanto Josafá estava vestido com vestes reais. Mas Deus não erra o alvo. Deus, irmãos, ele não se engana. Acabe estava com seu engano, achando que iria vencer aquela batalha. Tem gente que está com engano e está pensando que vai vencer batalhas. Tem gente que está com engano, está pensando que a palavra de Deus não vai se cumprir. E Deus me trouxe aqui com esta palavra para te dizer, vai sim. A palavra que Deus te revelou vai acontecer. A Bíblia nos diz, irmãos, versículo 34. Então o homem tesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Você observa que a Bíblia faz questão de enfatizar que um homem, ele pegou um arco, entesou e atirou ao acaso uma flecha. E essa flecha pegou em quem? Em Acabe. Porque de Deus não se zomba e nem escarnece. Quando Deus ele fala que vai acontecer algo, ele faz. A flecha veio do acaso e cumpriu a palavra de Deus. Eu não sei o que Deus vai usar para cumprir a palavra dele, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Deus vai cumprir o que ele te disse. Você não é movida por vista. Já pensou se Micaías não cresce na palavra? Já pensou se Micaías não cresce na revelação? Ele ia ficar todo duvidoso, com medo ali. Ele não ia mostrar a firmeza de um profeta. Porque gente que Deus chamou, irmãos, tem que ter a firmeza do chamado. Tem que ter a firmeza do propósito. Ele disse, se você for, se você voltar, não foi Deus que me usou. Porque Deus havia dito, irmãos, que Acabe morreria naquela batalha. Ramanchudeira candarabacandaraia. Deus ele deixou bem claro que havia chegado o fim de Acabe. E por intermédio dessa palavra, Deus diz para você, já te revelei algumas coisas, mas o cenário é impossível. O cenário é improvável para a justiça, o cenário é improvável para que a minha palavra se cumpra, mas eu te trouxe aqui para te dizer, eu sou fiel. Quando eu revelo, eu faço a minha palavra acontecer. Uma flecha veio do acaso e matou Acabe. Acabe saiu ali do combate gravemente ferido e não retornou mais para o seu palácio. E não retornou mais para a sua casa porque Deus o havia sentenciado à morte. Versículo 17. Então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Ou seja, o povo ficaria disperso porque o rei morreria. E Deus deixou isso bem claro por intermédio de Micaías, que havia chegado o tempo do fim de Acabe. Irmãos, eu sei que eu estou conversando com pessoas que Deus tem mostrado o oculto, profundo e escondido para você. Só que o seu cenário é contrário. Os cenários que você tem olhado são contrários e você tem muitas vezes desacreditado da palavra porque você pensa, Acabe não vai cair. Não vai ter justiça e Deus está dizendo, eu não sou movido por aquilo que você está vendo. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Faça como Micaías, creia na minha palavra. Realmente Acabe não retornou. Realmente Acabe morreu naquela batalha. Nós precisamos ter convicção do Deus que fala conosco. Nós precisamos ter a certeza. Nós precisamos ter a fé, mesmo que a gente não compreenda como Deus vai fazer. Porque aqui Micaías não entendia como Deus faria de maneira tão detalhada, mas ele sabia. Acabe morrerá nessa batalha. E por intermédio dessa palavra, Deus está dizendo, eu quero que você volte a ter convicção que eu falo contigo. Eu quero que você tenha convicção no que eu te mostro, no que eu te revelo. Eu não quero que você seja uma pessoa que oscila, uma hora crê, outra hora não crê. Quando tudo está realmente provável, você acredita que a palavra vai se cumprir. Mas quando tudo está improvável, você desacredita, não. Diante de um cenário totalmente improvável, diante de uma grande afronta, a Bíblia nos deixa bem claro que Micaías creu. Micaías não desacreditou.
Mas ele acreditou na palavra. E ele disse o quê? Se você voltar, não foi Deus que me usou. E realmente Acabe não voltou. Versículo 35. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro defronte dos círios. Mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ou seja, irmãos, a palavra de Deus, por intermédio de Micaías, se cumpriu. O que Deus havia dito sobre Acabe aconteceu. Aquele rei tão prepotente, que parecia ser tão forte, que tinha uma grande certeza de que ele iria à batalha e retornaria, acabou morrendo como Deus disse. O Senhor está dizendo, não vai ser como pessoas estão mostrando, não vai ser como o cenário está mostrando, mas vai ser como eu falei, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu velo sobre aquilo que eu falei, diz o Senhor. Você observa que aconteceu de maneira tão detalhada que no versículo 36 vai nos dizer assim: ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Da mesma forma que Deus havia usado o profeta Micaías para dizer no versículo de número 17: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa, cada um volte. Por quê? Porque o rei morreu. A palavra de Deus se cumpre, irmãos. Deus ainda revela. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que revela e eu vou crer mais nisso. Eu sirvo a um Deus que revela e eu vou crer mais nisso. Independente do cenário, independente do que você esteja vendo, vivenciando, se Deus, ele lançou uma palavra, acredite na palavra. Se Deus diz que vai acontecer, acredite no que Deus falou. As coisas de Deus são loucura para quem está na carne. E o Senhor não nos chamou para andarmos por vista. O Senhor nos chamou para andarmos por fé. E por intermédio dessa palavra, Deus diz para você, seja como Micaías, que crê piamente na minha palavra. Crê naquilo que eu revelo, crê naquilo que eu mostro. Mesmo diante do cenário impossível, mesmo com tudo sendo contrário. Lembre-se, eu sou fiel para cumprir a minha palavra. E aquilo que eu falei, eu vou cumprir. A palavra de Deus se cumpriu, a profecia se cumpriu. Deus havia usado o profeta Micaías para dizer que Acabe morreria naquela batalha. Deus vai te revelar o oculto, o profundo e o escondido. Creia. Pois Deus, ele não anda segundo o seu cenário. Deus, ele não anda segundo aquilo que está parecendo que vai acontecer. Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Creia sempre na palavra de Deus, pois Deus é fiel. E ele cumpre a palavra dele independente do cenário. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Irmãos, vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra, que possamos crer, meu Deus, naquilo que o Senhor fala, independente daquilo que estamos contemplando. Que possamos ter fé como Micaías teve fé. Pois o Senhor falava com ele e o revelava aquilo que iria acontecer. E ele creu na palavra do Senhor e aconteceu como o Senhor havia dito por intermédio dele. Que possamos crer, Pai, que o Senhor é fiel para revelar e fazer acontecer independente do cenário. Que possamos dar mais credibilidade às tuas revelações, à tua palavra. Porque independente do cenário, o Senhor faz a mesma se cumprir. O Senhor faz aquilo que o Senhor disse acontecer, mostrando que o Senhor é o Deus conhecedor do futuro, mostrando que o Senhor sabe daquilo que a gente não sabe, que o Senhor contempla aquilo que a gente não contempla. O Senhor já sabia que Acabe morreria naquela batalha, por isso o Senhor deixou bem claro que ele não voltaria, e Micaías creu nisso. Que possamos acreditar na tua palavra, mesmo que tudo pareça contrário, que possamos acreditar naquilo que o Senhor fala conosco, porque o Senhor é fiel para cumprir a tua palavra, e a tua palavra, ela não volta vazia, sem antes fazer o que te apraz. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer laços, setas e retaliações, dardos inflamados, obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo,
Vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos, em nome de Jesus Cristo, que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus é fiel e Ele cumpre a palavra dEle. Quando Ele fala, Ele vela sobre aquilo que Ele está falando para cumprir. Não duvide das palavras de Deus, mas faça como Micaías, creia piamente na revelação. Tudo pode parecer contrário, as pessoas podem desacreditar, mas você não deve desacreditar. Acabe desacreditou das palavras de Micaías, daquilo que Deus havia usado ele para falar, mas Micaías continuou crendo, e assim como Deus o usou, aconteceu. Assim como Deus está te revelando, vai acontecer. Creia você nas palavras, creia você nas revelações, creia você naquilo que Deus, Ele fala contigo. Lembrando, Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Havia chegado o tempo da morte de Acabe, e assim aconteceu, pois Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.